muito curioso pensar que na Grécia Antiga a palavra idiota era usada de um jeito super, mas super específico. Sim, tinha um peso totalmente diferente, né? Exato! Ela descrevia aquela pessoa que vivia exclusivamente a sua vida privada. Tipo alguém que simplesmente se recusava ativamente a participar da vida pública e das decisões da cidade. E chega a ser irônico quando a gente olha para o cenário de hoje. Nossa, nem me fale. Porque hoje em dia, se a gente perguntar por aí, muita gente acha que se envolver com essas questões públicas é que é a verdadeira idiotice, sabe? Com certeza, o desgaste das instituições é tão grande que a palavra política virou quase um sinônimo automático para corrupção. Sim, manipulação, gritaria ideológica na internet, mas as notas de aula de nível universitário que a gente vai destrinchar na nossa imersão de hoje provam que estamos olhando para a realidade com a lente completamente errada. Uhum. E é por isso que o nosso objetivo agora é tentar responder a uma pergunta que parece simples, mas tem desdobramentos bem complexos. Que é, afinal de contas, o que exatamente é a ciência política? E para chegar a essa resposta com clareza, o primeiro passo metodológico é tipo fazer uma verdadeira faxina conceitual. A gente precisa raspar toda essa crosta de cinismo moderno. Adorei o termo, uma faxina conceitual. Porque quando a gente tira toda essa bagagem pesada e até tóxica que a mídia e as redes sociais colocaram sobre o termo, o que sobra ali no centro da ciência política não é o debate moral, não é a disputa partidária. Certo. É, na verdade, o estudo frio, estruturado e empírico de duas forças fundamentais, que são o poder e o Estado. E mais do que isso, né? A nossa missão aqui na análise de hoje é entender onde a jurisdição dessa ciência termina e onde começam os territórios das suas vizinhas mais próximas. Exatamente. A sociologia e a antropologia. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque antes da gente olhar para a engrenagem moderna do Estado, a gente precisa entender de onde veio a matéria-prima original. De onde vem a palavra política. Então, o termo que dá origem a tudo isso nasce da fusão de duas ideias muito precisas do mundo grego clássico. Uhum. Primeiro, a gente tem a polis, que era a cidade-estado, aquele espaço físico, jurídico e social que era rigidamente delimitado, como Atenas, por exemplo. Tá. A polis é o espaço. E a segunda ideia? A segunda ideia é a técne. E esse é um conceito muito mais rigoroso do que a nossa tradução atual de arte ou técnica costuma sugerir. Como assim? A técne é a capacidade prática de forjar, de administrar e de gerir sistemas complexos para que eles produzam um resultado totalmente previsível. É que interessante. Trazendo para o nosso dia a dia, seria como ser o síndico de um condomínio gigante, sabe? Para quem está nos escutando visualizar melhor. Essa é uma ótima analogia. Porque não é sobre qual ideologia o síndico tem. É sobre a técnica, a técne, de garantir que o prédio, que seria a polis, não desmorone e que os moradores consigam conviver sem se matar. O que é fascinante aqui é que essa junção, a técnica de gerir a cidade, coloca a política, desde o seu nascimento, muito mais no campo de uma engenharia de sistemas. E não tanto numa filosofia romântica de bem e mal, né? Exato, os chamados oipolites, que eram aqueles cidadãos atenienses que tinham o direito de atuar na polis, eles não estavam lá só debatendo ideias abstratas. Eles estavam com a mão na massa. Sim, operando os controles de um sistema de sobrevivência coletiva. É por isso que Aristóteles formula a famosa ideia do zoon politikon, o animal político. Ah, sim. E ele não estava dizendo que somos fofinhos e adoramos ter amigos, certo? Nem um pouco. Ele estava diagnosticando uma condição biológica e estrutural. A humanidade é gregária por absoluta necessidade material. Tipo, não somos ilhas autossuficientes. E viver junto em espaços delimitados gera atrito o tempo todo. É física básica aplicada à demografia. Com certeza. Coloca milhares de pessoas no mesmo território disputando recursos escassos e vê o que acontece. A colisão é inevitável. Então a política, na sua forma mais pura, é o óleo que impede as engrenagens dessa sociedade de travarem. Se a gente falhar nisso, a máquina entra em combustão. E essa perspectiva bem mecânica
mais focada em resultados práticos, é a ponte que permite a gente entender o salto metodológico para a ciência moderna. Porque se o convívio humano gera tensões que ameaçam destruir tudo a qualquer momento, a técnica da administração precisa de ferramentas muito mais pesadas, né? Exatamente. Só acordos verbais e boas intenções não seguram a onda. E é nesse ponto de pressão que a ciência política abandona a observação ampla do convívio. E passa a focar no que especificamente? Ela restringe o seu campo de estudo aos mecanismos institucionais que realmente possuem a capacidade de impor a ordem. O que nos leva diretamente aos dois grandes reatores nucleares da nossa imersão de hoje: o poder e o Estado. Isso aí. Porque se a política é a técnica de administrar o caos, a ciência política é o estudo de como essa administração é imposta em grande escala. E a palavra-chave aí é imposta, sem dúvida. O poder é mapeado aqui não como uma influência abstrata, mas como capacidade real. Capacidade de fazer o quê? A capacidade calculável de induzir comportamentos, de estabelecer normas e tomar decisões que têm caráter de obediência obrigatória. Tipo, não é um pedido gentil. Nossa, não mesmo. Até porque o poder, na sua forma bruta, ele é uma energia altamente volátil. Qualquer pessoa ou grupo pode tentar exercer poder. E a lente da ciência política foca justamente no momento em que essa energia caótica é capturada e institucionalizada. As anotações trazem uma definição que eu acho brilhante. Elas dizem que o Estado é a forma institucional de estabilizar o poder. Tenta dar um exemplo visual disso para quem nos escuta. Pense na eletricidade. Um raio caindo durante uma tempestade é poder puro, mas ele é caótico e letal. O Estado moderno atua como uma usina hidrelétrica. Ah, entendi. Ele represa o rio? Isso. Ele canaliza a força através das turbinas e distribui essa energia na forma de leis de uma maneira previsível e contínua. E para entender os operadores dessa usina, a gente precisa olhar para o Nicolau Maquiavel, né? Sim. Que consolidou esse pensamento político moderno. Sim. E o que a ciência política faz com Maquiavel é resgatá-lo daquela caricatura de vilão de filme. Aquela coisa puramente maligna e conspiratória. Exato. A análise estrutural mostra uma visão puramente mecanicista. Para ele, o Estado é uma escolha racional para garantir a sobrevivência contra ameaças. E a ferramenta de quem controla o Estado é aquele conceito famoso de virtude, certo? A virtude, que rompe totalmente com o que a Europa medieval entendia por virtude cristã ou piedade. A virtude maquiavélica é uma capacidade técnica brutalmente adaptativa e amoral. É fazer o que for necessário para manter o Estado funcionando. Exato. Tem aquela metáfora clássica do leão e da raposa. O Estado precisa da força coercitiva e esmagadora do leão para neutralizar ameaças frontais. Para aterrorizar os lobos, digamos assim. Isso. Mas ele também precisa da sagacidade, daquela coisa dissimulada da raposa, para identificar armadilhas e operar nas sombras quando a força bruta não resolve. Mas espera aí, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui e colocar essa premissa à prova. Manda. A gente começou o raciocínio concordando com Aristóteles de que somos naturalmente gregários. Nascemos pra polis. Certo. Se a gente tem esse instinto natural de viver em comunidade, por que o Estado moderno precisa ser fundamentado em tanta coerção? A força do leão, a dissimulação da raposa. Por que precisamos de uma armadura tão pesada para sermos o que já nascemos para ser? Olha, isso levanta uma questão importantíssima. Talvez seja o dilema central de tudo isso. E a resposta vem dos teóricos contratualistas. O Thomas Hobbes, por exemplo. Especialmente ele. O Hobbes pulveriza essa visão otimista. Ele diz que, no chamado estado de natureza, sem uma autoridade com força desproporcional, nós não somos construtores pacíficos. A gente vira um perigo um para o outro. Exato. Movidos pela escassez, a nossa sociabilidade se converte rapidamente em letalidade. Daí vem aquela frase famosa de que o homem é o lobo do homem. Sim, na ausência da usina hidrelétrica regulando a força, a tempestade destrói tudo. Vira uma guerra de todos contra todos. Então, o Estado não nasce de um abraço coletivo e um pacto de amizade. Ele nasce do terror que a gente tem do vizinho. Perfeito.
A gente formula um contrato social aceitando um custo altíssimo. Abrimos mão do nosso direito de usar a violência e transferimos esse monopólio para uma entidade central. Que é o Leviatã do Hobbes, aquela máquina burocrática e armada criada para nos pacificar através da ameaça de punição. E a coerção pesada não é um defeito desse sistema. Ela é a única coisa que impede a gente de ser devorado. Caramba! Mas, assim, avançando isso para os dias de hoje, existe um argumento muito provocativo sobre a validade atual desse Leviatã. No sentido tecnológico. Sim, hoje temos redes globais descentralizadas, criptomoedas, blockchain, sistemas que substituem a confiança em uma autoridade central por consenso matemático. Uhum. A gente não estaria caminhando para um cenário onde o Estado gigantesco monopolizando a força se torna obsoleto? A tecnologia não estaria aposentando Hobbes? Esse atrito entre a teoria clássica e o futurismo é fantástico. Mas, do ponto de vista da ciência política, a descentralização esbarra num limite físico. Qual o limite? Ela não gerencia a violência física no mundo real. O Leviatã pode estar perdendo o controle das narrativas na internet. Mas, se uma disputa de rede escalar por uma agressão corporal, o computador não consegue emitir um mandato de prisão. O código não consegue algemar ninguém. Exatamente. O último recurso civilizatório ainda é o monopólio da violência legítima. Sem a força armada validada legalmente, a rede não tem como fazer cumprir a decisão final. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque a gente acabou de isolar o nosso objeto de estudo. Entendemos que a ciência política é obcecada por essas vigas de aço expostas do prédio. É monopólio da violência, as instituições, o governo. Isso. Só que a experiência humana não é só obedecer a leis ou fugir do Leviatã, onde as fronteiras são traçadas para sociologia e antropologia. A divisão não é sobre o que eles estudam, mas onde eles focam a lente. Se a ciência política começa pelo teto, estudando o Estado, a sociologia começa pelo chão. Ela investiga as relações sociais, independentemente do governo. Isso mesmo. Ela olha para os conflitos e as estruturas orgânicas. Tipo Marx analisando a luta de classes, o Durkheim mapeando as regras invisíveis dos fatos sociais. E o Weber olhando para a burocracia do cotidiano. Exatamente. E a antropologia? Ela atua numa profundidade muito maior de tempo e símbolo, não é? Com certeza. Ela quer entender a essência humana, os sistemas culturais, os rituais, as tradições milenares. Isso gera métodos de pesquisa bem diferentes. Entendi. O sociólogo analisa grandes dados demográficos. O antropólogo vai morar na comunidade para entender os tabus. E o cientista político fica debruçado sobre doutrinas de segurança nacional e sistemas eleitorais. Sabe, para quem está ouvindo, nunca mais confundir essas três fronteiras, eu queria propor uma analogia visual. Imagina que a sociedade é uma enorme peça de teatro num grande palco. O palco social. Vamos ver como as três lentes olham para essa mesma peça. O antropólogo não liga para quem ganha mais no elenco. Ele investiga porque os atores sentem essa necessidade quase irracional de se vestir, se pintar e contar a mesma história séculos a fio. Ele está buscando o significado cultural profundo, os mitos fundadores do roteiro, os rituais de camarim. Isso. Aí o sociólogo já está sentado ali na primeira fila com um caderninho, focado estritamente na dinâmica do elenco vivo. Ele está observando as panelinhas que se formam, né? Exato. Quem monopoliza o tempo de fala, as relações de opressão entre os protagonistas e os figurantes, e como a pressão pelo aplauso molda o comportamento deles. Ele estuda as relações sociais. Perfeito. E a ciência política? Ela não dá a mínima para a angústia do diretor de arte ou as fofocas no camarim. Ela estuda quem é o dono do prédio do teatro. Quem fez as regras de incêndio? Sim, quem tem o monopólio das chaves do prédio e a autoridade legal para acionar a segurança e expulsar alguém do palco à força. Ela foca no poder e na soberania do espaço. E se a gente conectar tudo isso num cenário maior? A conclusão é que essas áreas são totalmente interdependentes. Elas não funcionam sozinhas. Não. Tratar de forma isolada produz um conhecimento cego. Um cientista político que tenta criar uma lei ignorando os dados sociológicos sobre desigualdade
vai gerar revolta nas ruas. E se o Estado tentar usar a força do Maquiavel, ignorando os valores antropológicos, tipo os símbolos religiosos e tabus da população? Vai encontrar uma resistência invencível. O Leviatã não administra planilhas. Ele gerencia seres humanos complexos e cheios de tradição. Então, o que tudo isso significa na prática para a nossa audiência? Por que investir tempo nessa diferenciação? Porque dominar esses 3 filtros altera completamente a forma como a gente lê o mundo, especialmente o noticiário. Nossa, sim. O noticiário deixa de ser um ruído assustador, né? Exato. Quando você lê sobre uma crise, você pode pausar e separar as variáveis. Estou vendo um fenômeno antropológico de choque de crenças. Ou uma fratura sociológica de classes. Ou pura ciência política, com o Estado operando à força como o leão para manter a soberania. Ter esse mapa mental elimina o desespero de não entender como a máquina funciona. Incrível. O que nos leva ao encerramento perfeito da nossa análise de hoje. Nós vimos como a ciência política entende o Estado como uma barreira contra o nosso próprio caos. O Leviatã nos protege dos lobos. É uma estrutura baseada em mitigar o nosso risco existencial. Mas eu preciso fechar o nosso encontro deixando uma provocação, uma semente para germinar. A gente aceitou entregar o controle absoluto do teatro para garantir que os atores não se matem. Mas e quando essa mesma instituição do Estado adquire tanto poder monopolista em nome da nossa segurança que ela se torna o predador? É o perigo de criar um monstro forte demais. Exato. Se o Leviatã passa a devorar seus próprios cidadãos de forma sistemática, a gente falhou no projeto civilizatório. Essa falha nos joga de volta para o violento estado de natureza original ou nos obriga, como espécie, a criar uma arquitetura institucional completamente nova que a ciência política clássica ainda não catalogou. É um abismo vertiginoso para a imaginação. Com certeza. E é essa reflexão pesada que fica para quem nos acompanhou, para vocês mastigarem até o nosso próximo mergulho profundo. Até lá!